Minha gente, iniciando-se mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vim conversar sobre algo que tem me prendido muito e falar também sobre algo que eu não queria falar, mas eu vou falar com vocês, porque faz parte também da questão dos cílios. Para quem caiu aqui de paraquedas, muitíssimo prazer, me chamo Fernanda, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Deixa o seu like se vocês gostarem do vídeo, ou no início do vídeo mesmo, já vai deixando aquele like. Inscreva-se aqui abaixo também, gente, para não perder nenhum conteúdo, tá? Eu quero trazer bastante conteúdos assim, da gente conversando e tal. Eu acho que vai ser bem bacana, bem interessante. Então, se vocês gostarem dessa carinha, já vai deixando aquele like. E aí a gente vai conversar agora sobre algo que muitas pessoas usam. Ô bendito cílios. Minha gente, eu passei a minha vida inteira sem usar cílios. Eu comecei a usar cílios no finalzinho de 2023. Eu não sei se foi em novembro ou se foi em dezembro. Eu sei que em dezembro eu coloquei pra poder, né, estar na festa do meu filho, porque o meu filho faz aniversário dia 31 de dezembro, mas a gente sempre tenta adiantar 2 semanas antes pra poder comemorar o aniversário dele. E eu lembro que eu estava de cílios e eu coloquei pra melhorar mais a minha pessoa. Por quê? Vamos lá. Eu vou tentar ir por parte. Eu vou começar por falar de uma coisa que me levou a fazer isso, tá? Em 2023, eu conheci uma pessoa, eu tive uma paixão platônica, que é aquele sentimento de você estar apaixonado por alguém porque você não tem aquele carinho, aquele amor que você deveria receber de um tal relacionamento, e aí você começa a gostar daquela pessoa porque aquela pessoa te deu aquela atenção, porque aquela pessoa te olhou de um jeito diferente. Então eu tive uma paixão platônica por conta dessa pessoa, por essa pessoa, que eu não vou falar, claro. E eu vejo essa pessoa todos os dias, e é um saco. Hoje em dia eu posso dizer pra vocês que a minha paixão deu uma boa diminuída, porque eu olho pra ele e pra mim, tipo, é, né, tá ali, oi. Mas não é aquele sentimento de sentir borboletinhas no estômago, aquela coisa. Eu sentia meu coração bater tão forte, eu sentia aqui, gente, que eu engasgava, tá? Só pra vocês entenderem como que eu ficava toda vez que eu via ele. Então eu tive essa paixão platônica, por essa pessoa, por falta de atenção, carinho, enfim. E eu era muito ofendida, sabe? Que me atrapalhou muito. Eu tenho crise de ansiedade, não é daquelas, né? Mas tem vezes que eu não consigo escutar muita gente falando na minha cabeça que eu já começo a explodir, sabe? Não de ficar também arrebentando as coisas, mas eu fico nervosa e saio de perto. Ou quando a pessoa me ofende, eu fico muito brava, eu começo a chorar. E eu não sabia, gente, que quando eu ficava nervosa, eu ficava comendo. Eu nunca tinha reparado isso, tá? Mas eu percebi isso em mim também. Enfim, e eu me larguei por anos. Eu simplesmente me larguei por anos. Eu me eu parei de comprar qualquer coisa pra mim, eu não vivia, sabe? Na verdade, eu vivia em prol das crianças e da casa onde eu morava de aluguel, e era horrível, sabe? Pra mim, aquele meu mundinho, só existia aquilo. Então, eu cuidava da casa com muita alegria, eu cuidava dos meus filhos com muita alegria. Na verdade, o Ítalo, né? Porque quando eu tive a Lívia, eu já estava aqui, mas quando eu engravidei dela, eu estava lá no aluguel ainda. Mas eu achava aquilo, assim, tava maravilhoso pra mim. Mesmo estando recebendo ofensas, mas aquilo ali pra mim, olha só, gente, minha cabeça, aquilo ali pra mim já tava ótimo, viver daquele jeito pra mim já tava ótimo. Nessa época também, gente, eu lembro que eu usava muita calça, era só calça, calça, calça. Era no frio, era no calor, eu só usava calça. Eu não me sentia bem e tal, e ali eu nem sabia que eu não me sentia bem, gente. Eu simplesmente vivia a vida daquele jeito ali. E aí, gente, eu me mudei pra cá, né, com as crianças e tudo. E depois que o Ítalo saiu da escolinha, né, eu coloquei ele na escola. E aí eu conheci essa pessoa, onde eu tive essa paixão platônica. Quando eu conheci essa pessoa, gente, eu não me cuidava. Eu andava com roupa furada, eu andava com um shortão. Eu comecei a usar mais calça quando eu tive meu filho, tá? Que é onde eu fiquei com mais vergonha de mim e por coisas que eu ouvia também. Então eu comecei a usar mais calças mesmo, sabe? E aí, gente, depois que eu me mudei pra cá, eu tava usando calças, mas eu também tava usando shorts, tava usando vestido, já comecei, né, a vestir roupas assim que eu gostava mais. Então eu fui engordando, fui engordando, fui engordando, e essa pessoa me conheceu, eu já estava gordinha, né? E quando essa pessoa que eu falo da pessoa que eu tive a paixão platônica. Então, quando eu me apaixonei por essa pessoa, que eu vi que ele estava se interessando por mim também, a gente não chegou a ficar nem nada, tá, gente? Mas é só por troca de olhares mesmo. Quando eu vi ele, gente, pela primeira vez, eu falei, não.
ele não tá olhando pra mim, é coisa da minha cabeça, por tantas coisas que eu já tinha escutado, né, gente, tanta ofensa. Então eu achava que ele não tava olhando pra mim, que não era pra mim, era pra outra pessoa, até que eu comecei a perceber que realmente era pra mim. Então eu comecei a ter umas trocas de olhares pra ele, dei umas trocas de olhares pra ele, e, e foi nessa, gente, troca de olhares, enfim. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a sentir uma coisa diferente em mim. Foi onde eu comecei a ficar com vontade de me cuidar, porque eu tinha o pra que me cuidar. Então, eu percebi que eu tinha um motivo pra me cuidar, porque tem uma pessoa que estava interessada em mim. E depois de tantos anos, uma pessoa nova está interessada em mim, fala assim, gente, porque tinha pessoas que tinham idade pra ser meu pai, pra ser meu tio, pra ser meu avô, que ficava me olhando. Depois de eu ter engordado, gente, ele foi a primeira pessoa que me olhou mesmo. Com ele me olhando, eu comecei a ir no salão, eu comecei a fazer o cabelo toda semana, gente, toda semana, toda semana, toda semana. E eu gostava muito do meu cabelo cacheado. E meu cabelo, ele deu uma alisada em pouco tempo que eu já estava no salão, sabe? E aí eu comecei a sentir interesse de comprar roupas. Então, eu comecei a comprar roupas. E isso em 2023. Em 2023 eu comecei a comprar roupa e comecei a fazer escova. Tá, quando chegou no meio do ano, mais pro final, eu descobri que ele tinha uma namorada. Isso me arregaçou. Isso me deixou muito mal, me deixou muito frustrada. Gente, eu chorei que nem uma bebê. Eu nem acredito que eu tô vindo aqui pra falar isso pra vocês, mas eu chorei que nem uma bebê. Enfim, e então eu falei assim, não, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí vai passando os meses, quando foi em novembro ou em dezembro, não tô me recordando muito bem, eu coloquei os cílios pela primeira vez. Eu acho que foi em dezembro que eu coloquei cílios por conta da festa do meu filho. Então, eu acho que foi em dezembro, tá, gente? Em dezembro eu coloquei os cílios e eu me senti outra pessoa. Gente, eu mudei. Eu me senti uma outra pessoa, outra pessoa. Eu fiquei tão feliz com isso, mas tão feliz, que eu falei, não, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Então a gente entrou de férias, eu já tinha esquecido um pouco dele, né, nessas férias. E aí quando eu iniciou as aulas novamente, em 2024, parece que me deu um, sabe? E eu ainda estava sentindo borboletinhas. Eu tinha achado que eu tinha esquecido, gente, porque eu não fiquei pensando nele nas férias, não fiquei pensando nele. E aí parece que as borboletinhas tinham sumido. Só que aí na hora que eu vi ele, gente, aí começou as borboletinhas de novo. E aí eu comecei a falar assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, fazer alguma coisa. Aí, gente, eu comecei a fazer as unhas e eu gostei pra caramba. Aqui foi o esmalte que eu passei meio cagado, tá, gente? Mas eu gostei muito de fazer as unhas e uma coisa que eu fazia muito, que me deixava muito feia, era comer unha. E eu comia muita unha, gente, eu comia unha a ponto de me machucar. E aí, eu comecei a fazer as unhas, né, pra poder mostrar pra ele que eu estava mais cuidada, blá blá blá. E eu, né, fazendo as minhas unhas dos pés com dificuldade, mas eu tava fazendo. E até que eu comecei a pagar também as unhas dos pés. Então eu comecei, né, a me cuidar mais e tudo. Eu comecei a aprender sobre skincare, gente, porque eu não fazia skincare. Eu nem sabia o que era skincare, tá? Eu comecei a me mudar por conta dessa bendita paixão platônica. E pelo mesmo momento que eu fico triste por isso ter acontecido, dessa paixão platônica, e não ter ficado, eu nem fiquei com ele nem nada, eu fico triste, mas eu também fico feliz porque eu me mudei e eu sou essa pessoa que eu sou hoje, sabe? É claro que eu deveria ter feito outras coisitas a mais, como começar a fazer exercícios, mas vamos lá. Gente, eu também comecei a fazer exercícios. Não fiz caminhada, não fui pra academia, eu tava fazendo exercício em casa. E as pessoas estavam falando, Fernanda, você perdeu peso. Eu não tava reparando que eu tinha perdido peso, gente. Eu perdi 7 quilos, né? Que eu também cheguei a falar pra vocês que eu também voltei com esses 7 quilos, né? Os 7 quilos veio pra mim de novo. Mas enfim, gente, esse ano eu espero que isso mude. Voltando, em 2024, eu fui fazendo tudo isso. Unha, cabelo, cílios. Aí eu parei de fazer o cabelo no salão e comecei eu mesma a escovar meu cabelo. Então eu comecei a ter meus cuidados. Comecei a fazer cronograma. Não sabia também que tinha que fazer cronograma. Não sabia dessa existência da cronograma. Eu fui saber porque eu fiquei interessada em me cuidar mais para poder ficar bonita, para ele poder me reparar mais. Enfim. Em 2024 ele me reparou, gente, me olhou, mas foi bem pouco, sabe? Foi bem raramente ele ter me olhado. Enfim, eu acho que eu tava mudando tanto o meu jeito que aquela menina mulher que ele conheceu, deu uma mudada. E sim, gente, ele olhava mesmo assim, porém era com uma menor intensidade, sabe? Mas toda vez que ele olhava era sabe? Era uma coisa. E aí tá, eu
comecei a fazer, tava fazendo exercício, né, antes de perder esses 7 quilos e tudo, eu tava fazendo exercícios e tal. Quando cheguei no finalzinho de 2024, comigo escovando o cabelo, e fazendo as unhas, né, do pé e da mão, lá na manicure, mas o cabelo eu comecei a cuidar, comecei a fazer cronograma. 2025, aconteceu ali, basicamente, em 2024, aconteceu em 2025, e em 2025, gente, ele diminuiu o olhar também, pelo menos que eu vi, ele não olhava. Então, gente, eu comecei a refletir em algumas coisas, pensar em algumas coisas e tal. Aí lá para setembro de 2025, eu fui na oculista, né? Um programa aqui, gente, gente, programa social. As pessoas podem ir lá fazer o exame de vista gratuito, que a única coisa que ela vai pagar é pelo óculos, né? Nesse exame, a moça falou pra mim que eu tinha que tirar os cílios, porque ele tá me atrapalhando, sabe? Tava me atrapalhando. Gente, eu me sinto linda de cílios. Eu me sinto linda de cílios. E ainda de óculos, eu me sinto mais linda ainda, sabe? Enfim, e é uma coisa que eu também tava com vergonha de usar, o bendito óculos. Esse óculos aqui é pra descanso, e o outro que eu tenho contém grau, e ele é pra ler, sabe? E aí ela falou que eu tinha que tirar os cílios. Lá pra dezembro, eu comecei a mudar um pouco meu pensamento, sabe? Meu pensamento deu não sei, gente, não sei explicar, mas mudou, sabe? Eu fiquei meio assim, né? Tipo, nossa, eu tenho que tirar os cílios. E uma coisa que eu não percebi, gente, que eu fui perceber em dezembro, olha só, hein? Eu fui lembrar do que a médica falou e tal, e que eu comecei a perceber em dezembro, é que eu tinha falado que eu ia ficar feia, que eu fico muito feia sem cílios. Ai, meu Deus. É porque eu tenho zoião, gente. Eu tenho uns olhos, né, assim, não muito pequeno, e que fica lindo de cílios, sabe? Então eu acho que ele combina mais com cílios, entende, ó? Ele combina mais com os cílios. Entrou agora 2026 e eu quero tirar os cílios. Os cílios é aquela coisa. Quando, vamos supor, eu fiz os cílios no dia 2 de janeiro. É só um exemplo, tá, gente? Não fiz. Mas eu fiz os cílios no dia 2 de janeiro. Aí eu tenho que fazer os cílios novamente no dia 23. É uns 110 no início, mais 110 no final. E os cílios, gente, eu coloquei os cílios para passar o Natal e a virada do ano, sabe? E aí eu coloquei agora os cílios para poder começar o ano letivo das crianças. Então eu coloquei os cílios para aparecer mais apresentável para a pessoa e também para mim. Foi 30 ou 31, deu um sábado, que eu coloquei os cílios novamente para começar o ano letivo. Mas eu paguei 140, porque eu não paguei a manutenção, eu paguei a aplicação. Gente, esse ano eu decidi que eu quero colocar cílios, sim. Eu quero pagar para colocar cílios, sim. Mas quando eu tiver algo para fazer, tipo, uma festa para ir. A festa que eu falo não é um aniversário. Eu tô falando se houver alguma formatura que eu tenha que ir, algum casamento que eu tenha que ir, ou mesmo Natal e virada do ano. São épocas que a gente se arruma mais, que a gente fica, né? Mas eu cheguei à conclusão que eu comecei a colocar cílios por conta de muitos zoinhos com cílios por aí e também por conta dessa pessoa que eu queria agradar, que eu queria ficar bonita, que eu queria que ele me olhasse mais e mais e mais. Eu não coloquei cílios por conta de mim, sabe? Não 100% por conta de mim. Eu vou aparecer aqui, gente, sem cílios. Vou estar com os olhinhos bem peladinho, mas com rímel. Agora eu tenho que pesquisar rímels que seja top, 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 para poder subir mesmo os meus cílios, porque eu gosto de cílios, acho lindo. Igual eu falei, eu acho isso aqui lindo, mas já tá precisando de manutenção e eu não vou dar manutenção. Eu tenho alguns cílios ali que eu pretendo colocar em mim quando eu ver que surgiu buracos, né? Eu vejo que tem algumas entradas já, ó. Já tem algumas entradas, mas eu não vou estar colocando cílios ainda, tá? E os cílios que eu tenho ali, ele é bem larguinho, então pode ser também que eu corte eles no meio e coloque nesses buraquinhos, sabe? Eu não quero ter que ficar encharcando meus olhos de cílios, mas tá doendo, gente, tá doendo aqui. Tá tendo uma sensibilidade muito grande aqui na minha pálpebra, bem na raiz aqui dos cílios. Pois é, eu tô sentindo um incômodo. A Lívia, dormindo, nós de madrugada, antes de ontem, Lívia me meteu uma cotovelada no meio do meu zóio. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, que eu acho que não. Deixa eu ver, acho que saiu, deixa eu ver. Vou virar pro lado de cá, gente, porque eu não tô conseguindo ver daqui. Deixa eu olhar no espelho aqui pra ver se tá aqui ainda. Tá. Eu acho que vocês não vão conseguir ver, não. Mas, bem aqui no cantinho, deu tipo uma bolinha com sangue, sabe? E eu acho que ele deu uma... Eu não sei se tá ainda redondinho, vermelhinho escuro. Mas ele deu uma
Vocês não vão conseguir ver, gente. Acho que vocês não vão conseguir ver. Mas ele deu uma bolinha assim, uma coisadinha. Porque quando a Lívia me deu uma cotovelada, eu senti que os cílios entrou assim no meu olho, sabe? Os cílios todos, gente, eu senti que tudo entrou. Então deu uma bolinha aqui e uma bolinha aqui na frente, sabe? Eu senti. Então, assim, é um perigo. Cílios é um perigo. É lindo, mas é um perigo. Então, gente, quando ela deu a cotovelada assim, eu, de madrugada eu acordei e tal, senti aquela dorzinha, respirei fundo pra não acordar ela, porque não foi culpa dela, ela tava dormindo, gente. Ela tava dormindo, do jeito que ela me deu a cotovelada, ela ficou. Ela tava dormindo, então eu só respirei fundo e virei pro outro lado e dormi. Quando eu acordei que eu vi os negocinhos no meu olho, sabe, vermelho assim. Nossa, tava doendo, viu? Enfim. Então, esse foi uma das certezas que eu tive, que eu não tenho que ficar usando cílios, né, Pituca? Pra ficar agradando ninguém. E é isso. Esse foi o vídeo tentando explicar o motivo de eu estar querendo tirar os cílios. Então, esse foi o motivo. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, que eu fiz com tanto carinho, que seja também uma reflexão pra vocês. Deixa o teu like e inscreva-se aqui abaixo também, que é super importante e que super me ajuda, tá? Sou chonada em vocês. Um beijão imenso e até o próximo. Tchau, tchau, gente.